Queridos, graça e paz, amém? É um prazer estar com vocês nessa noite, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus neste lugar. Agradecer ao pastor Jackson pela oportunidade e a oração é que essa palavra fale conosco, edificando-nos, consolando-nos e exortando-nos para a glória do Senhor, amém? Muito bem, vamos à Bíblia Sagrada, Evangelho de João, segundo João, capítulo 6, versículos inicialmente do 22 ao 25. Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 25. Estamos todos? Amém? Diz assim a palavra do nosso Pai. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Esse texto, ele está num contexto muito interessante. Jesus havia multiplicado os pães, você conhece muito bem essa história. E de repente Jesus sai de cena e vai para outra margem, para o outro lado. Aquela multidão queria saber o que havia acontecido e correu lá para o outro lado, atrás de Cristo, atrás de Jesus. Então, quando você percebe essa multidão, nós podemos começar a fazer algumas perguntas em relação à verdadeira motivação, não é? O que motiva ou motivou aquelas pessoas para que elas procurassem o Senhor Jesus, para que elas fossem atrás daquele homem. E isso também nós podemos perguntar para a nossa própria vida. Nós conhecemos a situação. O que nos motiva nesta noite estar aqui? O que move o nosso coração em nosso dia a dia para a nossa relação com o Senhor e com a sua palavra? Então, Jesus, quando ouviu aquela pergunta, ele responde àquelas pessoas. E a resposta de Jesus tem um grande ensinamento para a nossa vida. Observe bem os versículos 26 e 27. Diz a palavra de Deus: Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Então, a primeira pergunta que nós precisamos responder: o que nos motiva nessa nossa procura por Jesus, nessa nossa busca por Ele? A multidão, você percebe pela resposta, estava apenas interessada em suas próprias necessidades imediatas. Então, Jesus trava isso, bloqueia esse tipo de interesse da multidão. Vocês estão me procurando apenas pelo pão que vocês comeram, pela comida que perece, pelas coisas que passam, pelas coisas que são transitórias. Veja, estas coisas fazem parte da nossa vida. Se você lembrar do Sermão do Monte, lá no capítulo 6 de Mateus, o Senhor diz para nós não andarmos ansiosos de coisa alguma, que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça desse reino, e essas coisas nos serão acrescentadas. Então Jesus sabe quais são as necessidades. O Senhor sabe o que pesa sobre a sua vida, quais são as despesas que você tem que pagar, as contas que você tem que pagar amanhã. O Senhor sabe
Quais são as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia em todas as áreas? Isso faz parte da nossa vida, são os nossos desafios diários. Mas a nossa procura por Cristo, ela não pode ficar detida, reduzida apenas aos nossos interesses pessoais, às coisas transitórias. E aí, ele diz que eles também procuraram não porque eles viram sinais. Então, as evidências do reino de Deus, os sinais de Cristo, evidenciavam a presença do reino de Deus no meio deles. Ali estava o Messias prometido, ali estava aquele que fora anunciado pelos profetas, e eles estavam detidos apenas nos sinais, na multiplicação dos pães, naquelas coisas imediatas. Eles não estavam vendo nos sinais, na verdade, a evidência do reino de Deus, a manifestação da glória de Deus, o verbo encarnado que veio para salvar. Então, a natureza humana, ela fica muito presa ao imediatismo da vida. Eu e você temos esta tendência por causa do pecado que está em nossa natureza. Então, Jesus disse, olha, vocês me procuraram, não pelo motivo correto, vocês estão apenas em busca dos seus próprios interesses. Vocês devem me buscar não pela comida que perece, mas por aquela que subsiste para a vida eterna. Então, Jesus chama para uma outra dimensão, e isso é importante. Qual deve ser, então, esse nosso nível de comprometimento? Você já entendeu que não pode ser apenas o nível superficial do interesse pessoal. Eu e você precisamos aprofundar esse relacionamento. Se você observar João 6, 54 a 57, nesse mesmo contexto, Jesus faz um discurso, enorme, falando que Ele é o pão da vida, que Ele vai dar a sua carne como alimento, que quem não comer a sua carne, não beber o seu sangue. Então Ele começa a intensificar o discurso. E aí diz a Bíblia Sagrada nos versículos a partir do 54, olhe bem, versículo 53, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos até o 58, 59. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àqueles que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E aí, depois você lendo um pouco abaixo, as pessoas ficaram assustadas e começaram a falar assim um para o outro, duro é este discurso. Atualizando o discurso para o século 21, um deve ter virado para o outro e falado assim, a chapa esquentou. O cara não é de oba-oba, não. Ele está chamando a gente para comer a carne e beber o sangue. Isso significa o quê, irmãos? Qual é o nosso nível de comprometimento? Então, tomando aí o momento do carnaval, as pessoas estavam ali achando que era a micareta de Jesus, Todo mundo lá, ele multiplica pão, ele fala de um reino, tá muito bom. Ele cura, ele faz milagres maravilhosos, ele dá pão. Este é o rei que deveria vir. E estava todo mundo lá, atrás do trio elétrico de Jesus, achando que era isso, era folia. Jesus de repente para e fala assim, comer a minha carne, beber o meu sangue. Quem não fizer isso não tem vida eterna, quem não fizer isso não tem parte comigo. Sabe aquela coisa assim, aquele balde de água fria? Você imagina? Um show desse, assim, de repente para tudo. E fica todo mundo assustado. Duro é esse discurso. Mas é exatamente isso que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida.
nós não podemos seguir a multidão achando que é apenas uma festa de 4 dias, entende? Como se nossa vida fosse uma festinha de 4 dias, uma celebração passageira, uma coisa meio que sem comprometimento. Vamos viver tudo o que há para viver, vamos nos permitir, este é o seu momento, este é o seu tempo, e o povo vai na onda. Jesus chama ao comprometimento, Jesus chama a mim e a você a um nível muito mais profundo de relacionamento, e se nós queremos tempo de restauração, nós precisamos começar com o nosso relacionamento com aquele que é a rocha, o fundamento da nossa vida. Porque se não restaurar, não edificar sobre a rocha, os ventos vêm, os rios transbordam, a chuva cai e a casa não se sustenta. Mas, se for sobre a rocha, se for sobre o comprometimento profundo com Jesus, se for enraizado, preso pelas raízes lá em Jesus, os ventos soprarão, os rios transbordarão, as águas darão com violência e você estará firme com Jesus. Esse discurso fará todo sentido para a sua vida, para o seu coração. Você entenderá que você pode viver tudo que você quiser viver para a glória de Deus, firmado naquele que é o sustento da sua vida. Entendendo que todas as áreas da sua vida, todas as áreas, estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Jesus não é um momento para você, Jesus é a sua vida, Jesus é o seu provedor, Jesus é aquele que sustenta você nas suas mãos. Jesus Cristo é o Senhor de todas as áreas da sua vida. É muito mais do que uma festinha de 4 dias, de um momento que passa. Ele é aquele que cuida de cada um de nós quando nós estamos dormindo. Nos momentos mais vulneráveis da nossa vida, sabe quem está olhando para nós? Jesus. Ainda que eu e você andemos pelas bordas, as crateras do vulcão, o vale da sombra da morte, quem está ali como bom pastor que cuida das ovelhas, que nos conforta, que nos dá o banquete, que supre nossa vida, que sustenta com o seu braço forte? Jesus. Então, comer a carne, beber o sangue, fala de sair de uma superficialidade, de uma vida de espetáculo, de uma vida que é somente baseada em coisas que passam, para um nível de coisas permanentes. Uma vida de absoluta dependência, uma vida de total comprometimento. Uma vida onde nós sabemos as coisas abaladas, como diz Hebreus, que Deus sacode de vez em quando assim, tudo desmorona, elas passam, mas o reino inabalável está em nós. Nós permanecemos firmes, porque nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós corremos uma maratona, e nós temos lá, o alvo é Cristo. Lá no final, nós seremos recompensados por nosso comprometimento, fidelidade, por nossa confissão de fé. Então, o chamado é este, é um chamado a um nível de comprometimento que nos desafia, de fato, a vivermos em absoluta dependência, na absoluta dependência de Cristo. Olha o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Olha o versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então é a multidão. Entende? É a multidão. Às vezes, cadê aquela alegria? Cadê aquela motivação? Cadê aquela disposição? Ela falou: o quê, rapaz? Você está doido? Você está maluco?
comer carne, beber sangue, participar da vida. Você, que é de fato um filho de Deus, você sabe que esse discurso faz sentido para a sua vida. Porque as pessoas o abandonaram, estavam ali, mas não estavam. E o texto, nos versículos de 67, não é, em diante, olha o que diz. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Então perguntou Jesus àquela igreja que congrega ali no Parque das Águas. Perguntou Jesus aos discípulos que estão reunidos lá o seguinte: e aí? E vocês? Silêncio, reflexão, e aí, né? Peraí, começa a pensar. Ele me chamou, ele morreu na cruz por mim, o Verbo se fez carne, ele deu a vida em meu lugar, ele garante a vida eterna, ele é o amado da minha alma, a razão da minha vida, o motivo da minha canção. É aquele que quando eu me prostro e digo Senhor, ele diz: meu filho, eu te sustento com a minha mão, eu te preservo, eu estou contigo, não tenha medo. Ele é aquele cuja voz toca profundamente no seu coração e dá sentido à sua vida. Ele é aquele que te conforta na hora da dor. Sabe, o verdadeiro, nessa hora da pergunta, ele começa então a considerar a transformação. Pensa de onde Jesus tirou você. Então ele confronta os 12. E aí, vocês, vão ou não vão? Qual a decisão? Então, replicou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, a palavra de Jesus, ela é muito bem direcionada para aqueles que são dele. E você nessa noite, pensando em restauração, pensando em recomeço, pensando em reorganizar coisas na sua vida, entenda, a prioridade da sua vida é Cristo. Aquele que dá a você a direção, que orienta os seus passos. Se a decisão agora é a faculdade, se a decisão agora é uma questão profissional, é uma decisão que envolve família, emoções, sentimentos, envolve questões financeiras, envolve mudanças para lá ou para cá. Tudo isso deve estar debaixo do senhorio de Cristo. Porque você é aquele grupo seleto que faz parte da intimidade do Senhor. Ele chama você e diz: e aí? Você entendeu que você foi chamado para a intimidade? Que você foi chamado para participar da carne e do sangue, da vida do Senhor, e que você não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por você morreu e ressuscitou. Então a restauração passa necessariamente, não há margem de dúvidas, passa necessariamente por essa relação profunda, significativa, transformadora com o Senhor, que morreu na cruz por mim e por ti. Necessariamente. E aí, a terceira pergunta é: até onde vai nosso comprometimento com Jesus? Você viu que grandes multidões o seguiam, e depois muitos desses, que iam lá atrás de Jesus como se fosse uma festinha, uma coisa passageira, já não o seguiam. Ele chama os 12 e fala: e vocês? Pedro se levanta e diz: Senhor, tu tens as palavras da vida eterna, tu és o Cristo de Deus, temos crido nisso, estamos contigo. E agora, mais uma vez,
Até onde vai o nosso nível de comprometimento com Jesus? E aí, eu e você temos que pensar em alguns limites interessantes que podem nos ajudar a darmos uns passos importantes para a nossa própria vida. Abra sua Bíblia em Lucas 14, de 25 a 27. Lucas, Evangelho, 14, de 25 a 27. Olha que palavra bendita de Jesus para os seus discípulos. Diz assim, mais uma vez, irmãos, olha, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, quando nós pensamos nesse comprometimento, até onde isso vai? Quais são os limites que podem atrapalhar um pouco esse nosso crescimento em Deus, desenvolvimento, processo de restauração? E aqui você vê, por exemplo, vínculos pessoais, não é? Que estão muito relacionados aos limites familiares. Então ele fala, olha, pai, mãe, família, amigos, tal, tem que haver um desprendimento. Não é para você jogar sua família fora, não é para você se tornar um cristão, como você é um cristão, e esquecer para lá os seus, não é isso. Mas a prioridade passa a ser Jesus Cristo, o reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E aí você se apresenta à sua família, transformado por este Deus maravilhoso, para ajudá-los a conhecê-lo, para proclamar para eles com um novo testemunho, com uma nova postura, através da sua vida. Por exemplo, limites pessoais. Ele fala, olha, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, eu e você, diariamente, somos chamados a isso aqui. Já negamos porque somos salvos, né? Já fomos alcançados, isso já aconteceu na salvação. Agora, diariamente, eu e você continuamos renunciando, abrindo mão de prazeres transitórios, de coisas que passam, para servirmos a Cristo de todo o nosso coração. Então, às vezes tem algumas áreas da vida, alguns compartimentos, que as pessoas nutrem ali, certas coisas que a Bíblia chama de vaidade, que são coisas transitórias. Isso é um bloqueio, às vezes, para você se desenvolver em Deus, para você crescer, amadurecer, para você verificar uma restauração plena em algumas áreas da sua vida. Então, continue renunciando, continue agindo de forma abnegada, entregando o seu coração diariamente a Cristo. Outro aspecto está aí, são os limites materiais, os bens, não é? Então as pessoas muitas vezes estão apegadas aos bens, apegadas a tudo que a vida pode oferecer, e elas esquecem que Jesus disse naquela parábola ao homem que era muito rico, né? Ele falou, olha, minha alma, você pode descansar em paz, que você tem bens aí para muitos anos, para a vida toda. E uma voz disse a ele, louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tens entesourado, o que vai adiantar? Para quem será? Assim é todo aquele que é rico, segundo o mundo, mas não diante de Deus. Então, eu e você temos que ter a percepção de que tudo na nossa vida deve ser para a glória de Deus, para servir a Deus, como bênçãos de Deus que vieram para a nossa vida e devem ser motivo de glória para Deus e serviço para o Senhor. O comprometimento total da nossa vida para a glória
de Deus, porque tudo é dele, tudo procede dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se eu e você quisermos tomar a vida como se ela fosse nossa nesse sentido egocêntrico, egoísta, materialista, sabe? Essa coisa que a sociedade martela diariamente em nossa mente, massifica o dia inteiro na mídia, e nós aceitarmos essa narrativa do mundo, nós não teremos assim aquela plena relação com o nosso Senhor, porque isso vai pesar, isso vai sobrecarregar a nossa mente, o nosso coração, que são totalmente para Deus. Primeiro o reino e a justiça desse reino, e as outras coisas te serão acrescentadas. Então, eu creio que a restauração passa, então, necessariamente pelas respostas a essas três questões. E aí, queridos, nossa motivação em buscar a Jesus deve ser o próprio Jesus. Você entende? O que é mais legal na nossa relação é essa coisa do pessoal. É bom ter amigos ou não? Às vezes, essa relação de amizade, ela também terá um bônus, um benefício material. Mas amigo é amigo. Ponto. Gente, pessoa, é ser humano. E para você ser amigo de alguém, para você se relacionar com alguém, você não precisa olhar para ele de alto a baixo, sabe, olhar se ele tem um relógio bacana, uma roupa da moda, um carro da hora. É amigo. Encontrei o Fábio aqui, meu amigo. Ei, Fabão, para ele, para mim, ele é o Fabão. Tio Fabão, não é isso? Tio Fabão. Dê um abraço, que saudade, Fabão. Porque ele é meu amigo. Você entende? É um amigo. Então, a nossa relação com Cristo deve priorizar essa amizade com Ele, esse prazer nele, essa alegria nele, onde você compartilha e Ele também compartilha contigo. Jesus é meu amigo, Ele é meu pastor, Ele é meu Senhor, Ele é meu dono, Ele é tudo para mim. Então é o prazer de estar com Ele, de me prostrar e dizer: Pai, Senhor, eis-me aqui. E aí, Ele manifesta a glória, e de repente a lágrima que você derramou, Ele conforta você. O peso que você carregava, Ele dá uma aliviada. Sabe, aquele jugo muitas vezes pesado, o dele é suave, é leve, o jugo é suave, sabe, o fardo é leve. Então, essa presença de Jesus, aquela falta de direção que você tem, você bate um papo, e aí? Eu preciso de luz, de direção, de iluminação. E de repente a palavra de Deus vai trazer para a sua vida a decisão que você tem que tomar amanhã. É o amigo. Você fala assim, ó, cara, você tem tempo hoje para a gente bater um papo? Eu preciso conversar contigo. Sim. Onde? Agora. Pode vir. E aí, o que houve? E às vezes você não começa falando, você começa chorando, né? Mas quando acaba aquele bate-papo gostoso, você sai sorrindo. Fala, vai tudo passar, Deus é bom, cuida de nós, amém, pô, obrigado e tal. Você não sai leve? É o amigo. Então, a nossa relação de busca deve estar fundamentada no nível de comprometimento disso, que Ele é um amigo, ao mesmo tempo que Ele é o pão que nos sustenta. Nosso nível de comprometimento deve ser constante, como pessoas que dependem verdadeiramente de Jesus e vivem por Ele, para a glória dEle. E nada pode nos limitar quanto a este comprometimento com o nosso Senhor. Nós tomamos a cruz e o seguimos. Sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você entendeu a mensagem. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Isso deve ser uma constante hoje, amanhã, semana toda, domingo que vem, até a hora da morte. E na glória com Ele, você vai entender uma coisa: não foi fácil, não foi,
mas valeu a pena. Eu tinha um amigo no trabalho, ele era um gaiato, né? E aí ele dizia assim: quando chegar no céu, eu vou olhar para o Senhor e dizer para ele assim: Senhor, só posso dizer valeu. Sabe, só posso dizer valeu. Não é verdade? Do jeito dele, ele estava dizendo: olha, é isso mesmo. Eu sou todo quebrado, todo desconcertado aqui, mas o Senhor é aquele que pega a minha mão e me sustenta. Valeu. É o amigo. Quando você acaba aquela coisa, você fala: cara, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Senhor, graças te damos de todo o nosso coração. Amém? Senhor, graças te damos de todo o nosso coração, porque nossa vida faz sentido, porque ela encontra sentido em Ti. Graças te damos porque a restauração começa no nosso coração, que é lugar da Tua habitação. Senhor, fala conosco. Senhor, opera em nossa vida para a Tua glória e para Teu louvor. Pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito, Senhor, dê o testemunho desta palavra em cada vida. E cada decisão a ser tomada, cada situação a ser resolvida, ó Deus, cada detalhe da vida de cada um de nós aqui, que tenha a Tua direção, o Teu toque, a Tua palavra, o resultado da nossa intimidade contigo. Se é ansiedade, se é medo, se é dúvida, endividamento, crise familiar, crise conjugal, Senhor, é a Tua palavra que traz luz para as nossas trevas. Então, dá-nos a direção do Teu Espírito Santo. Confirma no nosso coração a Tua vontade e ensina-nos a descansar em Ti, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Graças te damos, Pai, por esta palavra, e que seja o Teu Espírito a confirmar a Tua verdade em cada coração e transformar vidas para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.